algo bem importante aqui. Vamos só ler Oséias 9, daí nós vamos fazer uma oração. Oséias 9,16 diz assim, ó, todo mundo junto. O que diz o versículo? Efraim foi ferido. Oséias 9,16. O que diz o texto sagrado? Secou-se a sua raiz, e diz mais aqui, ó, e não darão o que, pessoal? Fruto. Aí diz o texto, sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. Isso aí é um ponto em vírgula, é um segundo pensamento, mas eu quero a primeira parte do versículo. Efraim foi ferido. O que diz o texto aí? Secou-se a sua raiz, e a terceira parte diz o quê? Não darão frutos. Só coloca a mão assim na sua Bíblia, feche os olhos e diga com o pastor, diga, meu Deus, fala comigo, diga, abra o meu entendimento, que o Senhor hoje possa me ensinar. Agora deixa eu orar, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, estamos aqui nesse propósito de tratar a nossa alma, e só o Senhor conhece o coração dele e dela, então eu peço que o Senhor, através da palavra, possa falar o coração de cada um de nós aqui, e que possamos tratar tudo aquilo que necessita ser tratado no nosso coração e na nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler de novo? Primeira parte do versículo diz o quê? Efraim foi ferido. Duas coisas que aconteceram por causa de uma ferida. Vamos lá. A primeira coisa que aconteceu, secou a raiz e eles não darão o quê? Frutos. Então hoje eu quero falar com você sobre as feridas. A primeira pergunta é, nós temos que descobrir se há no nosso coração uma ferida, que talvez muitas vezes nós nem percebemos, nem sabemos que está ali na nossa alma. Se existe em nós, por quê? Quem é que nunca foi ferido na vida? Todo mundo aqui já foi ferido por alguém, por alguma coisa, ou em algum momento da vida, nós já fomos feridos. O problema até não está em ter sido ferido. O problema está em não tratar a ferida. Aí é o problema. O problema não é ter sido ferido. Isso vai acontecer durante a vida, durante a caminhada. Vamos ser traídos, vamos nos decepcionar. As pessoas às vezes vão nos injustiçar, vamos receber ingratidão. Às vezes vamos ouvir palavras que nós não gostaríamos de ouvir. Sabemos que vamos passar por situações assim. E muitas vezes, quando não estivermos tão bem ou preparados, essas circunstâncias vão acabar ferindo a nossa alma, o nosso coração. Então a pergunta é, qual é a minha ferida? Que às vezes está lá dentro e que nunca foi tratada. Que eu nunca trabalhei, nunca tratei. Às vezes eu nem percebi que aquilo está no meu coração e que aquilo ali precisa ser tratado. Então o problema não é ter sido ferido. O problema é não tratar a ferida. E essa é a dificuldade de muitas pessoas, não tratar a sua ferida, não tratar a sua alma, não tratar o seu coração, não tirar de dentro de nós essas fases, esses momentos, essas situações que podem ter nos ferido e que podem ter nos machucado. Então eu preciso tratar isso. Você nunca pode esquecer de uma coisa, que só fere quem está ferido. Se eu não estou ferido, se eu estou bem, dificilmente você vai ferir alguém. Normalmente você só fere porque você está o quê? Você está ferido. Normalmente a pessoa que ataca você, que incomoda você, ela tem um problema. Você está andando na rua e você está na preferencial. O carro da esquerda, que vem na outra avenida, ele cruzou a preferencial e atravessou o carro dele na sua frente. Você freou o carro. Ele está errado, você está certo. Você freou o carro para não bater nele. Sabe o que ele faz? Ele vai abrir o vidro e ele ainda vai xingar você como se ele tivesse com a razão e como se ele tivesse certo e você tivesse errado. Sendo que você está na preferencial, a pessoa está errada. Ela não baixa o vidro e diz assim, puxa, perdão, obrigado por ter freado, eu errei. Não, ela baixa o vidro e xinga você. Chama você de todas as coisas. Em primeiro lugar, essa pessoa não está bem. Só pelo comportamento que você está vendo ela adotar, você percebe que essa pessoa tem alguma coisa dentro dela que nunca foi tratado. E qual o problema da maioria das pessoas? Elas não tratam. Elas querem que o tempo resolva. Mas nas questões da alma, o tempo às vezes só piora. Porque só faz aquilo enraizar cada vez mais no seu coração. Por exemplo, começa com uma pequena chateação que vira uma tristeza, eu não trato, vira uma mágoa, e eu não trato aquela mágoa, ela vira uma amargura. Coisas do passado que eu nunca tratei, elas vão se enraizar e vão começar a fazer parte do meu comportamento. Depois eu não sei por que eu tenho um comportamento, por que eu faço isso,
Por que eu faço aquilo? Por que eu sou assim? Por que eu penso desse jeito? Por que eu não consigo fazer tal coisa ou tal outra? Precisamos tratar. Tem coisas que o tempo nunca vai resolver na nossa vida. Então a primeira coisa que eu tenho que ver é, será que existe uma ferida, algo no meu coração que nunca foi tratado? Na minha alma, às vezes uma raiz que está lá trancada há muitos anos, tem algo enraizado que eu nunca tirei. As pessoas elas dizem assim para você, ah, eu sou assim mesmo. Ah não, esse é o meu jeito. Não se preocupe, eu sempre fui assim. Ah, é o meu jeito de ser, isso é meu jeito mesmo. Não, é que eu sou de... Você pergunta, fulano, por que você faz isso? Por que você é assim? Por que você não consegue tal coisa? Por que você não consegue tal outra? Por que você tem isso? Tem... Não, é meu jeito, eu sou assim. Não é o jeito da pessoa. Existe algo dentro da pessoa que ela nunca tratou. Agora vamos começar aqui no 16. O que diz o texto? Primeira parte do texto diz assim, ó. Efraim foi o que, pessoal? Ferido. E é um cuidado que nós temos que ter. Quando você é ferido por alguém, por algo, por uma pessoa, por uma circunstância, por um momento, por um acontecimento na sua vida. Quando nós somos feridos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Que às vezes a pessoa não está curada, mas ela acha que está. A pessoa nunca tratou aquilo, ela pensa que está tudo bem, e às vezes não está. Às vezes aquilo ali ficou na alma da pessoa, aquela marca, e a pessoa nunca tratou aquilo com Deus. Uma coisa boa que nós temos é o Deus que servimos. Deus é o Deus que faz o quê? Que sara. A Bíblia não fala isso? Que Deus é o Deus que sara. Eu preciso buscar minha cura. Só que às vezes a gente acha que está curado, acha que aquilo ali está tratado, acha que aquilo ali está resolvido e não está. Depois eu falo da ferida. Vamos olhar primeiro as consequências. Duas consequências com Efraim. Primeiro, Efraim foi ferido, eu já falo da ferida, tá? Segunda coisa, o que aconteceu? Secou-se a sua raiz. Terceira coisa, vamos começar pelo fim, depois eu volto para o início. Eles não darão o que, pessoal? Então, primeira coisa, tudo isso, a raiz seca e não produzir frutos é consequência de uma ferida na vida do Efraim que não foi tratada. Então, primeira coisa, não dá fruto. Não esqueça que Jesus disse que toda árvore que não dá fruto, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser arrancada. Toda árvore que não dá fruto, ela vai ser arrancada. O que é o fruto? O fruto para uma árvore é a natureza dela. É para aquilo que ela foi criada. Toda pessoa ferida, ela para de dar fruto para o reino de Deus. Você não consegue mais fazer aquilo que é natural, aquilo que é prazeroso para você fazer. Sabe, é como eu sou um pastor, daqui a pouco eu estou ferido. Eu não tenho mais prazer de pregar, eu não tenho mais prazer de estar na igreja, eu não tenho mais prazer de atender as pessoas, eu não tenho mais prazer de fazer aquilo que para mim antes era o quê? Era natural. O que isso está mostrando? Eu fui ferido. E é uma ferida que eu não tratei, que eu não curei, que eu não tirei. Eu não tenho prazer mais de estar na igreja, de estar no altar. Então, é isso que eu tenho que começar a notar. Não dar fruto significa que a árvore está negando a natureza dela. Então, não dar fruto, pessoal, é não conseguir fazer o que eu fui criado para fazer. O que Deus me chamou para fazer. A árvore foi criada para dar fruto. Mas por que ela não está dando fruto? Isso não é comum, isso não é normal. Porque ela foi criada para quê? Para frutificar. Agora, se ela não está dando fruto, tem alguma coisa errada. E às vezes a gente vai lá, meu Deus, eu vou botar mais água nessa árvore aqui. Eu vou adubar ela. Eu vou fazer isso. Eu vou cercar ao redor dela. Eu não sei, eu vou... Faça 1000 coisas. Não adianta tentar resolver no exterior, quando o problema é interno. Quando o problema está lá dentro. Quando ele é na alma, você pode fazer o que você quiser no físico. Você pode tentar mudar, melhorar, adubar, incentivar. Você pode fazer o que você quiser fazer. Se não tratar a raiz, ela nunca mais volta a dar fruto. Então, às vezes, a gente parou de frutificar para Deus. E toda árvore que não dá fruto, o que vai acontecer com ela? Ela será cortada e lançada onde, pessoal? No fogo. Então, o que é não dar fruto? É não conseguir fazer o que eu fui criado para fazer. Deus me criou para dar fruto. Eu perco o prazer de fazer aquilo que eu fazia antes. Então, eu não consigo mais fazer do mesmo jeito. Eu não consigo mais fazer com a mesma vontade. Por exemplo, a esposa. Se ela está ferida, ela vai fazer comida com o mesmo gosto? Não. Ela vai arrumar a casa do mesmo jeito? Também não. Não vai ter aquele prazer. O marido, se ele está ferido, ele vai ter a mesma vontade que ele tinha de voltar para casa? Não. Às vezes ele vai fazer de tudo para ficar na rua. Porque às vezes é melhor ficar na rua do que ficar onde? Em casa. Então a pessoa não está bem. Só que vai ter um reflexo. Quando a raiz da árvore não está bem, dá um reflexo, você começa a olhar as folhas, começa a cair.
Você começa, meu Deus, por que as folhas estão caindo? O fruto está lá verdinho, nunca amadurece. E mesmo verdinho, daqui a pouco ele cai. Você, mas está errado. Só que eu só estou enxergando o que está na superfície. Eu não enxergo onde que realmente está o problema, que está onde? Na raiz. Então, toda pessoa ferida, ela não dá fruto. Ela deixa de fazer o que ela foi criada para fazer, o que ela tinha prazer de fazer. O que para ela era simples, era fácil, se torna um fardo, um peso. Eu não tenho mais a vontade de fazer o que eu fazia em casa, de cuidar da minha família. O filho era uma bênção, era obediente. De uma hora para outra está fechado, está rebelde, está só no canto, está estranho. Tudo isso é uma consequência. Não adianta tratar a consequência. Tem que tratar a causa. Porque se não tratar a causa, a consequência não para. Então eu preciso observar o que está acontecendo. Terceira coisa que a gente leu, né? Efraim foi ferido, o que mais aconteceu? Secou-se a sua raiz. Final do versículo. Eles não darão o que, pessoal? Então eu tenho que começar a observar. Parei de dar fruto para o reino. Eu parei de frutificar para Deus. Isso é muito perigoso. Porque todo mundo que parar de dar fruto, a árvore que para de dar fruto, ela vai ser cortada. E se eu não voltar a dar fruto, se eu não me tratar, eu posso ser cortado daquilo que Deus tinha para fazer através da minha vida. Eu posso perder o que o Senhor tinha para mim, porque eu não fui atrás da minha cura. Eu acho que eu estava curado, não estou. Aí diz, segundo ponto, Efraim foi ferido. Segunda coisa que aconteceu com Efraim, antes de parar de dar fruto, secou o que, pessoal? A raiz. Irmão, toda árvore com a raiz seca, você olha para ela assim, ela parece bonita, com os galhos assim grandes, ela está lá estrondosa. Você olha aquela árvore e diz, que árvore maravilhosa. Mas você não sabe que ela tem um grande problema. A raiz dela secou. Por enquanto ela continua grande e bonita. Mas vai chegar um dia que vai bater um vento e ela vai cair. E quando ela cair, você vai ficar apavorado. Que aquele ventinho de nada derrubou aquela árvore. Não. Já fazia muito tempo que a raiz dela estava seca. E quando a árvore fica seca, e o tempo vai passando, e ela não consegue mais puxar os nutrientes da terra, ela vai ficando oca por dentro. E toda árvore oca é sensível. A gente tem que tomar cuidado quando a gente está sensível demais e qualquer coisa nos machuca. Isso mostra que há um problema nas nossas raízes. Quando a gente fica sensível demais, qualquer coisa nos fere, qualquer coisa nos machuca, qualquer coisa, sabe, nos balança, a gente tem um problema na raiz, que precisa ser resolvido. E aquela árvore vai bater um vento, ela vai cair. Quando cair, você vai se apavorar. Meu Deus, como é que essa árvore caiu? Como é que esse vento derrubou? Aí você vai perceber que ela estava oca. Tem muito cristão assim dentro da igreja. Tem uma aparência de alguém que é de Deus, mas dependendo do problema que enfrentar, todo mundo vai ficar apavorado. Mas o problema não está na superfície. O problema está onde? Na raiz. Porque a árvore que tem a raiz seca, ela não consegue mais puxar o que ela precisa puxar da terra, que é a água e os sais minerais, para ela se nutrir, para ela ter força, para ela continuar crescendo, para ela dar frutos. Ela não dá fruto porque a raiz dela tem um problema. A gente vai adubar, vamos botar água, vamos fazer de tudo. Sabe qual é o problema de uma árvore com a raiz seca? Ela não brota, ela não se renova. Você pode pegar uma árvore que está com a raiz boa, você corta todos os galhos, corta todas as folhas, o que vai acontecer com ela? Ela vai brotar de novo. Ela sempre se renova, nada vence ela. Você pode tentar destruir ela, ela se levanta de novo, porque a raiz está boa. Agora, quando a raiz está seca, a árvore não dá certo em lugar nenhum. Você pode pegar uma árvore com a raiz seca, arrancá-la daqui e dizer, o problema é aquela terra lá. Eu vou botar essa árvore nessa terra. O que vai acontecer? Nada. A raiz dela está seca. Aí você diz, não, o problema é essa terra, deixa eu tirar ela daqui e vou botar essa árvore em outro lugar de novo. Você pode botar onde você quiser. Pode jogar água, jogar adubo, fazer o que você quiser. Enquanto a raiz estiver seca, ela não dá certo em lugar nenhum. Tem gente que vive trocando de emprego, se mudando de cidade, fazendo várias coisas pensando que o problema está do lado de fora, pensando que o problema está no terreno, está no redor, o problema está nos outros, quando a gente não percebeu que o problema está onde? Dentro de nós. Enquanto você não tratar a sua raiz, podemos colocar você onde a gente quiser, não vai dar certo, porque tem algo dentro de você que precisa ser tratado e que ainda não foi. Não vai dar certo em lugar nenhum. Então a árvore com a raiz seca, ela não dá certo em lugar nenhum. Ela é frágil, ela é oca, ela quebra. Com a raiz seca, sabe o que vai acontecendo? Ela vai murchando. E às vezes você era uma bênção. Quem conhece você de tempos atrás sabe que você não era como você é hoje. Mas por que nós fomos murchando na fé? Parece que a gente não consegue mais fazer o que fazia. Tem algum problema com você que precisa ser tratado. Não adianta tratar o exterior quando o problema está na raiz. Não adianta plantar e nem adubar o que está morto.
Primeiro precisa receber vida. Mas tudo isso é consequência do quê? Primeira parte do versículo 16. Lê com o pastor. Efraim foi o quê, pessoal? Irmão, se você não tratar as suas feridas, você vai morrer. Toda árvore seca, uma hora ela morre. Se você não tratar as suas feridas, você vai desistir. Você vai desistir de alguma coisa. E às vezes a gente vai desistir daquilo que Deus nos chamou para fazer, daquilo que Deus nos criou. Toda árvore seca vai morrer. Se eu não tratar a minha ferida, eu vou morrer. Ferido, eu posso continuar andando por aí, mas eu vou ficar sangrando. E de tanto sangrar, chega uma hora que a pessoa faz o quê? Ela morre. Eu preciso me tratar, eu preciso me curar. Existe um Deus que cura. Efraim foi ferido. Quem era Efraim? Efraim era chamado. Efraim era uma das tribos, fazia parte do povo de Deus. Efraim era uma pessoa cheia de promessas. Você pode ser chamado, você pode ser de Deus, você pode ser cheio de promessas lindas e mesmo assim acabar morrendo. Porque você não tratou, às vezes, uma ferida na sua alma, algo que feriu você, que machucou, uma decepção, uma tristeza, uma injustiça, alguma coisa que aconteceu na nossa vida, às vezes criação. A gente tem que começar a dar uma olhada lá dentro. Tem pessoas que não sabem por que tem o comportamento que tem. Sabe por quê? Está dentro de você. A gente precisa tratar. Tem pessoas que não conseguem dizer não. Isso está dentro da alma. Isso vem da criação. São complexos, feridas, traumas que ficaram na nossa alma. E parece que tem algo que bloqueia a pessoa. Ela não consegue. Tem aquela pessoa que quer agradar todo mundo, não consegue dizer não para ninguém. Sabe? A pessoa tem que estar sempre alguém autoafirmando essa pessoa. Tem que ter sempre alguém elogiando para a pessoa ir para frente, porque senão a pessoa se sente a inferior, o nada, o Zé Ninguém, o coitadinho. Tudo isso são coisas da sua alma que precisam ser tratadas. Às vezes você teve uma infância ruim, seus pais eram severos, a extremidade é sempre ruim. O pai que deixa tudo e o pai que não deixa nada. As duas coisas são muito ruins. E às vezes a gente é seco. Às vezes a pessoa diz, bah, pastor, eu não consigo abraçar. São coisas da sua alma que precisam ser tratadas. Porque às vezes você nunca foi abraçado. Eu não consigo dar carinho, porque às vezes a gente nunca recebeu. Às vezes você é uma pessoa grosseira. Ah, eu sou assim. Não é que você é assim. É que tem coisas na sua alma que nunca foram tratadas. Quando forem tratadas, você vai se tornar uma pessoa doce. Só que você tem que enxergar isso. Enquanto você não enxergar as feridas, elas fazem mal e você não busca a cura. Sabe por que a gente busca a cura do corpo físico? Porque o físico é fácil, você enxerga. Mas na alma, a gente não vê o que tem que ser tratado. A gente não vê aonde que precisa de cura. O físico é fácil, você sente dor. Você olha para a perna, tem um caroço, ela está vermelha. Você olha para o braço, está cortado. Puxa, eu tenho que ir para o médico. Eu consigo identificar. Mas a alma, a gente não consegue identificar. E daí nós usamos desculpas. Eu sou assim, eu cresci assim, eu fui ensinado assim. Ah, é o meu jeito. Como se os outros tivessem que se adaptar. E você, sem perceber, está ferindo a família. Está ferindo o marido, ferindo a esposa, e vai passar isso para os teus filhos. Porque só fere quem está ferido. Tem alguém te incomodando, te prejudicando, te perseguindo, indo atrás de você. Essa pessoa não está bem. Porque quem está bem não tem tempo para incomodar os outros. Vamos ler de novo? Oséias, capítulo 9, versículo 16. O que diz a Bíblia Sagrada? Todo mundo junto diz assim, pessoal. E Efraim foi o quê? Então eu posso ser Efraim, eu posso ser o povo de Deus, eu posso conhecer a palavra. No entanto, eu posso estar ferido. E eu preciso me curar. Mesmo sendo chamado, mesmo tendo promessas, se eu não tratar das minhas feridas, eu vou morrer. Eu vou desistir de alguma coisa, eu não vou ser uma pessoa feliz, realizada, completa. Toda pessoa ferida, ela tem atitudes negativas. Essas atitudes negativas dessas pessoas, que às vezes a gente pensa, puxa, por que a pessoa faz isso? O que a pessoa tem na cabeça? Por que ela tem esse comportamento? Por que a pessoa tem uma atitude negativa? É um reflexo das feridas da alma, que a pessoa nunca tratou na vida dele ou na vida dela. Um dos reflexos da pessoa ferida é se isolar. Toda pessoa que está ferida, ela gosta de se isolar. Ela gosta de ir para o canto dela. Não quero falar com ninguém, não quero que ninguém toque nesse ponto, ninguém converse comigo. Sabe, a pessoa ferida, às vezes ela é fechada, ela não gosta que você pergunte o que ela tem ou tente ir mais fundo na vida dela. Porque ela sabe que vai doer. E às vezes ela não quer tratar. A pessoa quer continuar convivendo com aquilo. E daí eu tenho duas escolhas na minha vida. Às vezes a pessoa ferida, ela até é grosseira com você.
Principalmente se tu tocar no ponto que ela precisa de ajuda. Ela vai ser bem ríspida com você, porque às vezes ela não quer ajuda. Agora você tem duas escolhas. Ou eu morro assim, ou eu vou buscar a minha cura. Nós temos sempre duas alternativas na vida. Ou eu vou viver assim, eu vou morrer desse jeito, eu vou perder de viver o melhor que Deus tem para mim, ou eu vou me curar. E Deus é o Deus que quer curar você. Assim como Ele cura no físico, Ele quer curar, quer tratar a nossa alma, quer consertar aquilo que está de errado dentro de nós. E a gente precisa disso. Não esqueça que eu estou te falando, o tempo não resolve tudo. E só fere quem está ferido. Versículo 16 de novo. Efraim, o que aconteceu com Efraim? Foi o que, pessoal? Nós podemos ser super de Deus, podemos ser super de oração, podemos ser super de leitura bíblica, mas mesmo assim podemos ser feridos. E o que a gente precisa buscar quando é ferido é buscar a nossa cura. Vamos no livro de Hebreus, capítulo de número 12. Tem pessoas que sofreram na infância, a gente tem que buscar a nossa cura. Às vezes quem te feriu já morreu, mas a consequência do que a pessoa fez está até hoje na tua vida. No teu comportamento, nas tuas atitudes, no seu jeito de ser, nos complexos de inferioridade. Tudo isso tem a ver com as feridas da sua alma. A pessoa ter complexo de inferioridade, de identidade, que a gente tem que agradar todo mundo, tem que ter paz com tudo, sabe? A pessoa tem que buscar agradar e às vezes você se prejudica para agradar os outros. Você se arrebenta para agradar os outros. Tudo isso são coisas da sua alma que precisa ser tratado. Hebreus 12. Vamos lá. Precisamos tratar isso aí. Às vezes a gente precisa que sempre as pessoas, sabe? Tem aquele que é carente de elogio. Está sempre buscando que os outros elogiem. E às vezes até pergunta, pai, eu fiz bem feito? Só para outra pessoa poder dar um elogio. Tem gente que é carente disso. Por que a pessoa é assim? Reflexo da alma. A gente precisa se resolver. E isso faz você entrar nos relacionamentos errados. Enquanto a sua alma não é curada, você vai escolher os piores homens, as piores mulheres, as piores pessoas para se relacionar. Só pessoas que abusam de você. E você vai sofrer, vai ser abusado e não consegue se soltar da pessoa. É um complexo da sua alma que precisa ser tratado. Vamos lá. Hebreus 12. Todos acharam? Hebreus capítulo 12. Então a gente precisa ser curado, pessoal. E Deus quer curar você. Sabe, quando você tem um problema na alma, você não se ama. E a Bíblia diz que eu tenho que amar o próximo como quem? Só que às vezes eu não me amo. E pelo comportamento que eu tenho e o que eu aceito, mostra como eu não me amo. Eu tenho que amar o próximo como eu amo a quem? Só que às vezes a gente não se ama pelo comportamento, a gente precisa ser curado. Hebreus 12, todos acharam? Olha o que diz o versículo 15. Então a gente precisa de cura. Efraim teve a raiz seca, não dava fruto. Tudo por causa de uma ferida que Efraim não tratou. Precisamos tratar. Hebreus 12 diz assim, pessoal, versículo 15. O autor da carta começa assim, ó, tendo cuidado. Então ele está dizendo, eu tenho que observar isso aqui. Cuidado do quê? De que ninguém se prive da graça de quem? De Deus. O que é a graça? A graça são todos os benefícios que Deus tem para nós, que nós não merecemos. E Deus tem muitas coisas para mim e para você nessa vida aqui. Tem tantas coisas para fazer, tantas coisas para nos dar, para nos alcançar, que às vezes a gente nem imagina que poderíamos viver isso com Deus. Só que às vezes estamos vivendo uma vida ruim, uma vida limitada, uma vida apertada. Por exemplo, toda a tua dificuldade na vida financeira não é dinheiro, é a tua alma. Enquanto a gente não curar a tua alma, quanto mais dinheiro eu vou te dar, você só vai aumentar as dívidas que você tem. Você só vai aumentar os problemas financeiros que você tem. Porque quanto mais você ganhar, mais você vai gastar, mais você vai precisar, mais você vai se endividar. Tem pessoas aqui que só vivem porque usam cartão de crédito, o limite do cheque especial. Isso tudo são problemas da nossa alma. Que nós precisamos resolver isso, nos acertar. A gente precisa consertar isso. O problema não é dinheiro. O problema é a nossa alma, que precisa ser consertada. Tem feridas do passado, da criação, da infância, de privações, de coisas que enfrentamos, que a gente precisa buscar a cura. Por que é difícil buscar a cura da alma? Porque você não vê. Mas quem está ao seu redor percebe o que você precisa e aonde deve se curar. O físico é mais fácil, porque a gente olha e enxerga que a perna está arranhada. A gente vai no médico para tomar o ponto. Agora o espiritual não. Vamos lá. Aí diz aqui o texto, versículo 15. Tendo cuidado, então eu e você temos que ter esse cuidado do quê, pessoal? Que ninguém se prive, e se prive do quê?
da graça de Deus. Irmão, a gente não pode se privar do que Deus tem para nós. E Deus tem coisas boas. Quem quer ver vida abundante aí, diga amém. Então nós vamos ter o cuidado de não nos privar de tudo que a graça tem para mim e para você nessa terra. O melhor dessa terra é para nós. Aí diz mais aqui, ó. E ninguém se prive da graça de Deus. Como é que eu me privo da graça de Deus? Que nenhuma raiz do que, pessoal? Sabe o que é amargura? É uma ferida que nunca foi tratada. É uma mágoa que nunca foi tratada. A amargura é uma marca na sua alma, que pode ter vindo da infância, da criação, do casamento, de uma traição, de um trauma, de uma injustiça, de um problema, de uma decepção, que nunca foi tratado. E aquilo virou uma raiz. Era uma semente que eu permiti que virasse uma raiz no meu coração. E se eu deixar, aquilo vai se enraizando, vai tomando conta do meu coração, que vai se transformar num comportamento, vai se transformar numa atitude. Eu preciso arrancar essas raízes que às vezes estão lá dentro faz tempo, que me levam a ter esse comportamento, aquele outro, a agir de tal forma que às vezes nem você entende, que às vezes quando você deita a cabeça no travesseiro, você fica brigando com você mesmo. Por que eu disse sim? Por que eu disse não? Por que eu não falei tal coisa? Por que eu aceitei? Por que eu fiquei quieto? Por que eu não falei nada? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu comprei tal coisa? Por que eu entrei nesse negócio? Você fica brigando com você mesmo. Tem que arrancar essa raiz. Tem que tirar tudo aquilo que vai nos fazer perder o melhor de Deus nessa terra. A gente precisa tratar a nossa alma, tratar o nosso coração. A gente precisa vencer. Tem pessoas que têm um complexo de rejeição, porque às vezes o pai, a mãe não abraçava. Qualquer pessoa que te dá carinho, você se entrega. A gente precisa vencer essas coisas da nossa alma. A gente precisa se vencer. Vamos lá. Daí diz aqui, continua comigo. Então, de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz do que, pessoal? De amargura. São coisas que ficaram e eu nunca tratei. A amargura é algo que já está ali há tempo, nunca foi tratado e cresceu. Precisa ser arrancada essa raiz do passado, algumas coisas precisam ser tiradas. Daí diz aqui, nenhuma raiz de amargura, fazendo o que, pessoal? Brotando. Ou seja, ela está lá. Ela virou uma raiz, se enraizou no meu coração, porque eu deixei ela ficar um tempo. Aí ele diz aqui, brotando, ela faça o que ela faz com a gente? Vos perturbe. Pastor, eu não sei porque eu tenho esse complexo. Eu não sei porque eu sou travado em tal área. Eu não sei porque parece que eu tenho um bloqueio. Está aí. Quando ela se enraiza no seu coração, ela começa a te perturbar. Ela gera comportamentos que às vezes são quase que involuntários. Eu não sei porque eu faço isso, porque eu sou desse jeito, porque eu gasto. Tem gente que vive a vida assim. Trabalha 30 dias para ganhar o salário e em 3 dias depois não ter mais um centavo e passar um mês sem dinheiro. E a pergunta é, por que viver esse sofrimento? Por que viver anos desse jeito? Castigando você mesmo. Para que fazer isso? E às vezes a gente está vivendo há anos assim. E a gente não sabe por que repete comportamento e não consegue mudar isso. Para que eu vou viver anos da minha vida assim? Trabalhando o mês inteiro para ganhar o salário, em 3 dias acabar com ele, não ter um centavo o mês inteiro. E quando chega o dia das férias, vende quase tudo. E fica sem nada. Porque não tem dinheiro. Está na hora da gente superar essas coisas, da gente vencer isso. E daí a Bíblia diz aqui, vamos lá? E que nenhuma raiz de amargura brotando, o que essa raiz faz, pessoal? Vos perturbe. Irmão, a gente tem que vencer tudo que está enraizado no nosso coração. Feridas, traumas, coisas do passado, da criação. A gente precisa começar a falar com Deus e dizer, Deus, me revela o meu coração. Me mostra o que tem dentro de mim que eu não consigo enxergar. Por que eu tenho esse comportamento? Por que eu tenho essa atitude? Por que eu sou assim? Tem gente que ouviu a vida inteira. Dinheiro é ruim, dinheiro é mal, dinheiro e tal. Só falavam mal para você. Dentro da cabeça da pessoa tem um negócio. A pessoa não sabe quando o dinheiro cai na mão dela, mesmo que ela não queira ou não queira, ela tem que gastar tudo. Porque ela tem que se livrar daquilo. Porque isso é uma raiz lá na alma da pessoa, que precisa ser arrancada. E eu preciso entender que o dinheiro é bom. Se eu souber usar ele com sabedoria, eu vou dar uma boa vida para minha família. Então eu preciso tirar essas coisas. Vamos lá. Aí ele diz aqui, ó, e que nenhuma raiz de amargura brotando, ela faça o quê? Vos perturbe. E o que mais que essa raiz faz? Leia comigo. E por ela, o que diz a Bíblia? Muitos façam o quê, pessoal? Se contaminem. Isso é com certeza uma grande verdade. Você vai passar para os seus filhos o que você tem. É quase impossível você não fazer isso. A Bíblia diz sobre o povo de Israel que vários saíram com Moisés do Egito.
Só que eles caminharam 40 anos no deserto. Você acha que em 40 anos não nasceram filhos? A geração do deserto dizia: Moisés, aquelas panelas, a comida lá do Egito, querendo, era bom. Os filhos deles nasceram no deserto. Eles nunca provaram a comida do Egito. Nem sabiam como é que era a panela. Mas eles também chegavam para Moisés e diziam: Moisés, nós queríamos a comida do Egito. A minha pergunta é: como é que eles sabiam disso, se eles nunca provaram? Quem é que passou isso para eles? Os pais. Quando você é uma pessoa insegura, se o teu filho não tiver um encontro com Jesus, não conhecer outra pessoa que ensine outra coisa para ele, ele vai ser inseguro. Os problemas que a gente tem emocionais, se a gente não se tratar, muitas vezes, sem você querer, você vai acabar passando para os seus filhos. Por que a gente tem uma geração de jovens hoje com 10, 12 anos, com depressão, triste, tentando se matar? Da onde que eles estão recebendo tudo isso? Aonde que eles viram aprender tudo isso? Muitas vezes foi dentro do lar, involuntariamente. A gente não percebeu, não ensinou com palavras, mas às vezes o nosso comportamento trouxe um reflexo para a família. Quando nós não estamos bem, nós contaminamos as pessoas que estão à nossa volta. Nós começamos a ferir quem está à nossa volta e a gerar coisas e marcas dentro deles que não são boas, que eles também vão precisar se curar. A gente precisa se curar. Aí diz aqui, vamos lá, segue no versículo de número 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E o que ela faz? E por ela muitos façam o que, pessoal? Se contaminem. Então, quando eu não estou bem, eu acabo passando isso que eu tenho para outras pessoas que estão ao meu redor. A gente tem que fazer o nosso trabalho bem feito. Provérbios 4. Olha qual é o nosso trabalho. Provérbios capítulo 4. Então tudo isso aconteceu com Efraim por causa de uma ferida. Está na hora da gente começar a tratar a nossa alma. Deus é especialista nisso. Deus é especialista nas emoções. Deus é especialista em curar. Deus é especialista em nos ajudar, se nós nos abrirmos e buscarmos a ajuda dele. Deus não invade a nossa vida, ele é cavaleiro. Ele bate na porta, está esperando você abrir para ele entrar e fazer a obra que ele precisa. Provérbios 4, versículo 23. Vamos ler juntos? O 23 diz assim, pessoal. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar. O que a Bíblia diz? Todo mundo junto. Guarda o teu coração. Aí ele vai explicar. A Bíblia está dizendo assim, que tem muitas coisas importantíssimas que nós temos que cuidar na nossa vida. Ele está dizendo, existem muitas, mas existe uma, que é a mais importante de todas. E o trabalho de cuidar do coração é teu. Não espere que ninguém cuide do teu coração, porque esse trabalho é teu. Não espere que os outros cuidem do seu coração e das suas emoções. Quem tem que cuidar dele é você. Não diga, o outro me feriu, o outro me fez, o outro... Não, a culpa não é do outro, a culpa é sua, que não cumpriu o teu trabalho. O coração é meu, e o trabalho de guardá-lo também é meu. O único que tem a chave do coração sou eu. É eu que decido o que eu vou guardar e o que eu vou deixar. O problema não é o que as pessoas me fizeram. O problema é o que eu decidi fazer com o que me fizeram. Eu decidi guardar, eu decidi deixar dentro do meu coração. Não é o que me fizeram, porque é eu que decido o que eu vou fazer com aquilo que me fizeram. Se eu vou guardar, ou isso aqui para mim não serve, eu vou jogar fora. Está na hora de eu começar a fazer a minha parte, que é cuidar do meu coração. Aí ele diz aqui, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por que, igreja? Leia junto com o pastor. O que diz o texto aí? Porque dele procedem as saídas da vida. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Que tudo ao redor da minha vida, vida financeira, vida conjugal, vida familiar, vida espiritual, saúde, cada área ao redor depende do que tem aqui dentro. E eu quero que você faça isso agora. Olha para cada área da sua vida. Olha para cada área. Começa a perceber as áreas que não estão dando certo. Começa a perceber as áreas que não estão indo para frente. Tem alguma coisa em você que precisa ser tratado. Tem alguma área que você ora muito, mas você ora muito para ela ir para frente e ela não vai. Talvez tenha alguma coisa dentro de você que precisa ser tratada
para que essa área possa voltar a andar, possa voltar a funcionar. Às vezes tem algo lá dentro que nem a gente não sabe, que precisa ser tratado para que isso volte a andar. Porque as saídas da minha vida são um reflexo do que há no coração. Vamos ler de novo? Aí diz aqui, porque dele procedem, o que procede, pessoal? As saídas. Então tudo na minha vida é como está o meu coração, o que eu deixei entrar, o que eu estou armazenando ali dentro. Vai ter como consequência cada área da minha vida. Vai se refletir em algum lugar. E aonde que começa a minha libertação? Marcos capítulo 11. Marcos 11. Vou esperar todo mundo achar. Então nós temos que tratar todas as feridas da nossa alma. Se não tratarmos, mais cedo ou mais tarde, elas vão nos trazer um prejuízo em alguma área da nossa vida. Marcos 11, todos encontraram? Então leia com o pastor Marcos capítulo 11, versículo 25. Leia comigo o que diz 25, pessoal, todo mundo junto. 25 diz assim, ó. E quando estiverdes fazendo o que, pessoal? Orando. Primeira coisa, a gente precisa começar a orar e falar com Deus a respeito dessas questões da nossa vida. Quando eu estou lá diante de Deus, sabe, sentindo a presença dEle, adorando, buscando, quando realmente eu estou na presença de Deus, é o momento de conversar com Ele e dizer, Deus, o que existe na minha alma que eu nunca tratei? Que eu não consigo enxergar, porque Deus vê o que eu não consigo ver. Senhor, mostra para mim aonde eu preciso ser curado, qual a ferida que ficou, o que eu pensei que eu já tinha superado, mas na verdade eu nunca superei e preciso fazer algo com isso. Então é no momento da oração que realmente eu estou na presença, diante do trono, estou sentindo Deus, eu já estou um tempo na presença dEle, já estou um tempo buscando, já estou um tempo me envolvendo, já estou um tempo de comunhão. Esse é o momento que começa a minha cura, porque ali Deus vai começar a me lembrar, Deus vai começar a me mostrar. Às vezes quem feriu você já até morreu, mas dá para ver que você é ferido pelo comportamento que você tem. E às vezes eu vou ter que perdoar quem nunca vai me pedir perdão na vida. Aí Deus fala, qual é o próximo passo? Primeiro é a oração, vamos lá. E quando estiverdes fazendo o que, pessoal? Orando. O que diz a Bíblia que eu tenho que fazer? Perdoai. Às vezes Deus vai me mostrar momentos, fatos, pessoas, acontecimentos. Ele vai me mostrar o que me aconteceu. E a Bíblia está dizendo que quando Ele começar a me revelar, quando Ele começar a me mostrar, quando Ele começar a mostrar para mim isso, primeiro passo, eu preciso tomar uma decisão e dizer, eu quero perdoar isso. E eu preciso começar a confrontar esses traumas, esses pensamentos, essas vozes que dizem que eu não posso com a palavra. Por que eu não posso? Se a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, e a Bíblia diz que eu posso todas as coisas, por que eu não vou ser ninguém, não vou ser nada, se a Bíblia diz que eu sou a imagem e a semelhança de quem? Eu tenho que escolher. Às vezes eu vou ter que confrontar isso. Ore a Deus, examine o seu coração, porque Ele consegue ver o que você não consegue. Pede para Ele, Deus, o que existe dentro do meu coração que eu preciso ver, que eu preciso tratar, que talvez nunca foi tratado. Às vezes nós estamos igual ao povo de Efraim. Não damos fruto, a raiz seca. Podem nos colocar em qualquer lugar, pode te dar qualquer trabalho, pode te dar qualquer negócio, pode te dar qualquer quantia de dinheiro. Nada funciona com você. Tudo seca, tudo dá errado. Aonde botam a gente não produz, não vai para frente, aquele lugar não melhora. Tem alguma coisa no seu coração que precisa ser tratado. Vamos ficar de pé para orar. Olá para você que acabou de assistir esse vídeo no meu canal. Deixe o seu like no vídeo para que o YouTube possa encaminhar esse vídeo para outras pessoas assistirem. Se você não é inscrito, eu peço que você vá lá e se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba todas as notificações e possa estar recebendo grandes mensagens que vão abençoar a sua vida. Gostou do vídeo? Compartilhe ele com alguém que precisa para que possa ser abençoado. Um abraço.